pensando em quais peixes colocar no seu aquário? Hoje a gente vai falar sobre os nichos, os grupos e como gerar bem-estar e ter um aquário harmônico em casa. Oi pessoal, existem centenas de espécies de peixes que a gente pode ter nos nossos aquários em casa. Com a criação em cativeiro, hoje mais de 80% dos peixes são criados, a gente tem um pouco mais de flexibilidade na escolha em como agrupá-los. Mas pensar bastante nisso antes de montar o aquário é fundamental, porque a gente vai conseguir ter um aquário harmônico, onde os peixes não competem entre eles, mas sim tem uma harmonia e transmitem um ambiente natural, né? Um cenário de natureza. E a gente gera muito bem-estar com isso, então vamos ter peixes saudáveis. O primeiro grupo que a gente sempre separa dessa forma são as carpas. Quando a gente pensa num lago ornamental de carpas Nishiki-goi, que são as carpas coloridas, a gente sempre vai ter só carpas. Isso porque elas combinam pelos hábitos alimentares, pelos hábitos até comportamentais e sobre os parâmetros da água. Elas conseguem ficar em ambientes muito frios, né? No Japão os lagos chegam a congelar. Claro que aqui a gente vai ter um pouco de dificuldade com essa questão da temperatura, porque as nossas estações não são tão bem definidas, então as carpas não têm um processo para se adaptar à temperatura. Mas a gente sabe que elas conseguem suportar temperaturas extremas, diferente de outros peixes. O pessoal tem muita vontade de pôr cascudos e colocar alguns outros tipos de peixes, mas que eles não vão ter essa facilidade caso a gente esteja num lugar que chegue a ficar com temperaturas muito baixas. Então, um dos primeiros nichos que a gente já conhece e separa dessa forma são as carpas. Como aqui no nosso lago, a gente só tem carpas basicamente e alguns comedores de algas, né, para ajudar no controle das algas. Mas a gente evita colocar peixes de rio, que é uma coisa que a gente vê muito, o pessoal querendo colocar tilápia, querendo colocar cascudos ou alguns peixes que não vão suportar caso a gente tenha temperaturas extremas. Um dos grandes grupos então são as carpas Nishiki-goi, que devem sempre ficar sozinhas. Agora eu vou usar aqui a estufa da Aquática, que tem muitas espécies de peixes, para mostrar para vocês aqueles tipos de aquários que são famosos, né, na internet. Um aquário comunitário, um aquário de ciclídeo africano, um aquário de lebiches ou vivíparos, poecilídeos. A gente vai discorrer um pouco sobre isso e também mostrar como a gente consegue usar os peixes e seus extratos, ou seja, porque eu tenho que escolher alguns peixes que nadam em cima, alguns peixes de meia água e alguns peixes de fundo para compor um aquário bonito. Quando a gente pensa em aquário comunitário, a gente está pensando num pH médio e, claro, o pH é importante, você consegue encontrar os pHs específicos de cada espécie aí na internet, até no site da Aquática Brasil. Mas hoje a gente não precisa se ater tanto ao pH. Como eu disse, os peixes são criados e têm uma capacidade de adaptação muito grande. A gente consegue ter num parâmetro médio, num pH 7.2, 7, muitas espécies e compor um aquário bem legal. Peixes comunitários, que a gente diz, são ser peixes pacíficos e que aguentam essa faixa de pH mais neutra, até um pouquinho alcalina. Logo a gente de cara vai pensar em tricogásteres, colisas e beijadores. Esses peixes são peixes que crescem um pouco, né? Não são peixes pequenininhos e normalmente a gente não vai ter em grande quantidade no nosso aquário. A gente vai ter um de cada cor ou até um ou dois deles para fazer uma diferença. Eles são peixes que ficam em todo o aquário, então eles sobem para comer, descem, ficam no meio. É um peixe que se movimenta muito no aquário, traz bastante diversidade para o nosso aquário. Eles têm formatos de corpo muito diferentes. Algumas colisas, como a colisa lália, você consegue encontrar em casais, né? O macho é mais colorido, tem essas riscas, a ponta da cauda mais avermelhada e a dorsal bem azulada, mas as fêmeas são todas prateadas. É legal a gente ter um casal, mas não é um peixe muito fácil de reproduzir no nosso aquário. Já selecionou os peixes que compõem a parte de natação mais em cima, os peixes diferentes, os peixes mais de superfície, a gente vai pensar nos peixes de fundo. As coridoras são uma ótima aquisição, é interessante a gente ter elas em cardumes, né, e de preferência de todas do mesmo tipo, né, da mesma espécie, porque elas ficam mais juntas e vão formar um cardume e faz uma apresentação muito bonita no nosso aquário e ocupa aquele extrato de baixo. A gente tem que pensar muito nisso quando a gente monta o nosso aquário comunitário, que a gente precisa ocupar todos os estratos daquele aquário, daquele nicho ecológico. Então os peixes de fundo não vão competir com os de cima e vão limpar,
pegar as rações que caem, então formam um aquário mais bonito. As coridoras servem para isso e, em contrapartida, os cascudos, que a gente também pode usar com essa finalidade, e a gente já pode ter um de cada um, fazer uma espécie de coleção. Mas a gente não pode esquecer que os cascudos precisam de troncos naturais para se alimentar e que eles sejam alimentados especificamente. Alguns peixes tetra formam um aquário muito bonito e a gente costuma chamar esses aquários de peixes amazônicos ou até de tetras mesmo. Os tetras, muitos já são criados em cativeiro, como esse que é o tetra neon inesse. Esse neon inesse é criado em cativeiro, já não é aquele peixe capturado lá na Amazônia, e é muito mais resistente a faixas de pH e fica bem em aquários com outros tipos de peixes, não tão específico daquele biótopo de pH muito ácido. A gente consegue manter ele num pH mais 6,8, 7. Os aquários de tetra são muito favorecidos pelas plantas naturais, então quando a gente usa plantas naturais, faz um aquário plantado, é muito bonito, fica interessante, realça a cor deles, e eles são, na sua maioria, cardinais. É muito bonito para o aquarista, e o sonho, acho que de todo mundo, ver um cardume dentro do aquário. Eles são peixes que não ficam grandes, então a gente pode ter vários. Lembrando de que é legal a gente ter vários da mesma espécie, para que eles formem mesmo um cardume. E uma coisa importante quando a gente quer montar um cardume no nosso aquário, é colocar algum animal que cause medo, que cause estresse nos tetras. Às vezes a pessoa tem vários tetras e fala, meus tetras não estão formando o cardume. É que às vezes eles não veem a necessidade disso porque eles não se sentem ameaçados. É aí que a gente vai usar alguns peixes como apsistogramas, ramireses, até cribenses, para que esse peixe que é um pouco mais territorialista cause a necessidade da formação do cardume. Alguns peixes tetra vão bem em aquários comunitários também, não precisam ficar nesse aquário mais de tetra. É o caso do tetra fortuna e do tetra preto, tetra rosa. São peixes muito resistentes, têm um tamanho melhor, um tamanho um pouco maior do que os tetras convencionais, que formam mais cardume, e vão super bem nesses aquários comunitários que a gente está falando. Os ciclídeos anões, como eu disse, são interessantes a gente usar para forçar os cardumes de tetra no aquário, né, porque eles são mais territorialistas. São peixes de pH mais ácido e vão se beneficiar de um aquário mais ácido, mas bem adaptados, eles conseguem ficar nos aquários mais neutros, como eu falei. Os apsistogramas, ramireses, cribenses, são ciclídeos anões e têm cuidado parental. Isso é uma coisa que eu já falei muito aqui no nosso canal, mas é porque eu sou apaixonada por esses peixes. Eles formam casais e quando eles têm filhotinhos, eles cuidam dos filhotes, né? Não é um comportamento que acontece com todos os peixes. Isso é muito legal e a gente fica muito contente de ver aquela nuvenzinha de filhotinhos seguindo os pais no aquário. Normalmente eles vivem em tocas, então a gente fica muito contente de ver eles na casinha. Peixes barbos são uma ótima pedida para os aquários comunitários. A gente já escolheu lá as colisas, os tricogásteres, os peixes maiores e mais diferentes. E aí a gente pode colocar uma quantidade de alguns barbos. Eu acho que fica muito bonito a gente usar pouca variedade e maior quantidade. Mas a gente também poderia colocar um de cada um e fazer uma coleção dos barbos. Barbos são peixes muito ativos, que correm atrás de outros peixes. Então a gente não pode pôr peixes bandeiras, discos, quinguios, nem pensar. Porque esses peixes são de natação mais lenta e vão apanhar dos barbos. Os barbos crescem bastante, então são peixes que a gente tem que considerar que tem um tamanho final maior, né? No mínimo 5, 6 centímetros, não ficam pequenininhos como os tetras. Em muitas cores e espécies diferentes, até no formato de corpo eles são um pouco diferentes. Alguns mais altos, como esses barbos Sumatra, e alguns mais compridinhos, como os barbos Chitea. São uma ótima pedida para esses aquários com vários peixes diferentes. Outro tipo muito popular de aquário são os aquários de vivíparos, que são esses peixes espadas, platinhos e molinésias. São peixes muito legais, porque eles têm filhotes com muita facilidade. Então quem quer ver nascer filhotinho, quer ter um monte de peixe no aquário, vai sempre gostar desses animais. É legal para quem está montando aquário para crianças, porque eles são resistentes e tem os filhotes, que agradam muito a garotada. Nesse grupo a gente costuma misturar espadas, platis e molinésias, mas nem sempre mas nem sempre é muito bom a gente fazer essa mistura. As molinésias, em especial, são peixes de pH mais alcalino. Claro que, como eu falei, elas são adaptadas e a gente consegue manter num pH diferente. Mas elas num pH mais alcalino vão ter mais cor, vão ficar mais saudáveis. E é muito diferente, tanto que a gente consegue chegar com uma molinésia até num aquário marinho, elas aguentam muita salinidade.
Já as espadas e platis, não. Então esse grupo é mais legal da gente ter junto, e as molinésias talvez num aquário só de molinésias. Existe uma variedade imensa de cores, modelos e espécies de platis e espadas. São todos já criados em cativeiro, existe uma seleção genética muito grande para conseguir essa coloração, e são peixes muito bonitos se a gente tiver em quantidade. Eu particularmente gosto de usar os peixes todos da mesma espécie para que os filhotes nasçam como os pais, né, e fiquem iguais. Se você misturar tudo, eles vão misturar e vão reproduzir entre eles e vão criando cores novas, e você pode até conseguir uma cor nova e criar uma coloração famosa aí. Nos aquários de espadas e platis, a gente vai favorecer essas espécies, pode ter qualquer coloração, e a gente vai terminar de compor esse aquário usando os cascudos e coridoras no fundo. A gente vai alimentar todo mundo com alguma ração vegetal, porque eles são peixes herbívoros, os platis e as espadas. Então não precisa ser, o alimento não precisa ser 100% vegetal, mas é interessante a gente oferecer espirulina, umas rações vegetais, porque eles vão ganhar muito em coloração e saúde. Os ciclídeos africanos são um xodó aqui da Aquática Brasil, e a gente tem muitos vídeos sobre eles, inclusive um que fala tudo sobre ciclídeos africanos. O grupo dos ciclídeos africanos, ele já é bem nichado, né? Quem trabalha com ciclídeo, quem quer montar um aquário de ciclídeo, já vai selecionar somente eles. Para os aquários dos africanos, só ciclídeos africanos. A gente ainda pode segmentar esse aquário em 2 lagos, o Tanganica e o Malawi. Ou até num terceiro, que agora está bem famoso, que é um aquário só de holonocaras, que são peixes de natação muito coloridos, que a gente pode ter um de cada um, ou vários do mesmo no nosso aquário, e eles vão sempre ficar em cima na área de natação, criando um visual muito bonito. Nos ciclídeos africanos, a gente que gosta do biótopo vai conseguir a maior representação do aquarismo. Os peixes ciclídeos africanos já são muito específicos, e produzir o biótipo deles, né, reproduzir no nosso aquário, é muito interessante. Eles já são divididos em peixes de natação, são os pseudos troféus e troféus e as alonocaras. Temos os peixes que a gente chama de conchícolas, são muito legais, têm um comportamento muito interessante, que são os lamprologos breves, multifaciatos, ocellatus gold, que é maravilhoso. Eles vão viver dentro de conchas, então a gente tem que pôr conchas no nosso aquário. E a gente tem os que vivem entre as rochas, que vão ser os julidocromes, uns outros tipos de lamprologos. Os lamprologos, como o calvus black, são desses que vivem entre as rochas, e a gente até usa para que eles comam os filhotes dos outros peixes e façam um controle populacional no nosso aquário. É legal a gente ter 1 ou 2, é muito difícil ver esse peixe grande, ele demora para crescer e ele é maravilhoso, tem um formato de corpo totalmente diferente, faz muita diferença no nosso aquário. Os labidocromes e elos costumam ser comercializados bem pequenininhos, com 2 ou 3 centímetros, mas olha como eles ficam grandes. E embora a gente está falando aqui de criar aquários com vários peixes diferentes, um aquário que fica muito bonito dos lagos africanos é um aquário só de labidocromes e elo. Eles reproduzem facilmente, ficam muito bonito até com plantas no aquário. Outro tipo de aquário muito famoso que a gente já falou várias vezes aqui no canal, pode ser um pouco porque eu gosto muito de Kingios, ou não, porque é um peixe maravilhoso e é o peixe mais vendido no Brasil. Os aquários de Kingios são específicos e são um nicho. É interessante a gente só ter Kingio no nosso aquário, isso por vários motivos. Principalmente porque eles são peixes mais de natação lenta e vão apanhar da maioria dos peixes que existem no mercado. E eles têm uma alimentação específica, que a gente já falou sobre isso também, que é uma dieta para Kingios. Então é mais interessante que os Kingios se alimente com a ração deles, e mesmo que tenha um ou outro peixe no aquário diferente, use a ração dos Kingios, do que o contrário, que é a gente alimentar os Kingios com a ração para os outros peixes. Os aquaristas têm uma dificuldade em aceitar que a gente só pode ter Kingios no aquário e poucos. A gente fala aí que o primeiro Kingio precisa de 100 litros e os subsequentes 40, 50. Então a gente está falando que num aquário de 200 litros a gente deveria ter 3 Kingios. Para quem está começando, é difícil aceitar isso, e a gente até entende que a gente comece com mais Kingios no aquário. Mas mesmo assim a gente tem que pensar em ter poucos, porque eles crescem muito e vivem mais de 20 anos. Então se tudo der certo e você montar um aquário com muitos Kingios e ele for pequeno, uma hora você vai ter que tirá-los. Kingio é só com Kingio, mas como a gente, sempre quer inventar alguma coisa, a gente consegue colocar uns dojos, que é um peixe japonês que vai ficar tranquilo, enterrado no cascalho e não vai atrapalhar os Kingios. A gente pode tentar pôr os cascudos, mas acontece, principalmente se você não alimentar direitinho o seu cascudo, deles atacarem os Kingios e comerem as orandas ou comerem um muco protetor, que é nutritivo, então é atraente para os cascudos. Eles podem aprender a fazer isso e vir a predar nossos Kingios. Então a gente tem que ficar de olho se a gente colocar um cascudo.
Coridoras também a gente consegue adaptar, essas criadas em cativeiro, tem menos problemas de pH e conseguem ficar num pH mais alcalino, como as coridoras albinas, mas tem um problema, os kingios, quando vão ficando grandes, eles vão colocar na boca quando couber. E é muito comum pessoas que têm coridoras e kingios terem problemas do kingio comer a coridora e ficar enganchado, já que ela tem um espinho na dorsal que vai travar na boca dele, você vai ter muita dificuldade para tirar. Por existir essa imensa variedade de peixes e de tipos de aquário, aqui existem tantas rações no mercado. Claro que quando a gente usa uma ração básica, a gente consegue alimentar a maioria dos peixes com um único pote. E todas as rações são balanceadas, ou seja, um pote de ração sempre vai ser nutricionalmente completo. Mas é muito enriquecedor, e a gente já falou sobre isso no nosso canal, utilizar um mix de ração. Então usar rações flocos e rações granuladas, usar rações de proteína animal e de proteína vegetal, rações que boiam e rações que afundam, porque isso vai contemplar todos os peixes em seus estratos, aqueles peixes, como a gente falou, que ficam mais em cima, aqueles que ficam mais em natação e aqueles que só se alimentam embaixo, que tem as boquinhas curvadas para baixo. Normalmente a gente consegue ver bem, como as botias, os cascudos e as coridoras. É fundamental a gente ter essa diversidade de rações, então você pode começar com um pote e antes dele acabar, comprar outro e sempre usando isso, usar 2 ou 3 vezes uma ração vegetal por semana, usar a espirulina, que dá muita saúde para os peixes, e abusar de tudo isso que a indústria do aquarismo criou para que a gente consiga fornecer tudo que os nossos peixes, que são muitos e muito diversificados, precisam. Hoje eu falei sobre alguns aquários comunitários e como alguns peixes são importantes para compor essa coisa dos estratos. Eles são coringas, né, como os aptogramas, como aqueles tricogásteres, a gente consegue usar em várias montagens e tem muito para falar sobre esse assunto. Além disso, existem vários tipos de aquários que eu não falei. Se você quiser saber mais, deixa aqui no comentário qual tipo de aquário você está interessado, que a gente vem filmar os peixes e falar um pouco sobre eles. E são os aquários de ciclídeos jumbos, que estão muito famosos, os aquários de discos, de lebiches, os monoespécie, quando a gente vai ter só um tipo de peixe num aquário. Tem muita coisa para falar. Vão pedindo aqui que a gente vai produzindo mais conteúdo para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, seu like, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. A gente agora está com uma nova rede no LinkedIn e super ativo no YouTube e no Instagram.